Olá, pessoal. Aqui é a professora Luciana. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje como é que se constrói um resumo, tá certo? E o que a gente vai conversar hoje sobre o resumo está vinculado com uma das atividades que vocês têm que desenvolver para a disciplina, ok? Então, no decorrer do tempo e lá mais para o final dos slides, eu explico como é que vai ser essa atividade. Bom, o resumo que vocês vão desenvolver está relacionado não com um resumo de pesquisa, mas com um resumo de relato de experiência. Então, todo relato de experiência tem esses 5 elementos que estão sendo apresentados aqui. A descrição, a experiência, a contribuição, né, que essa experiência trouxe para você, a relevância dessa experiência, porque que ela é importante, né, para o desenvolvimento do seu trabalho, e qual é a área de saber que está vinculada a essa experiência que você vivenciou. A experiência da qual nós estamos falando é, na realidade, a experiência que vocês vivenciaram ou que vocês passaram com os alunos da escola pública que estiveram presentes no laboratório, tá certo? Então vamos lá. No relato de experiência, então, a gente vai ter na escrita desse relato alguns elementos que fazem dessa escrita ser uma escrita acadêmica. Então, esses 5 elementos que estão sendo apresentados aqui vão ser esmiuçados durante a apresentação do vídeo. Então, nós temos o que? Para a construção de um resumo, o objetivo, o aspecto teórico, os procedimentos metodológicos, a descrição da experiência e as considerações finais, tá certo? Então, quando vocês forem construir o resumo de vocês, vocês vão ter que trazer esses 5 elementos à tona. Quando a gente vai construir o objetivo, a gente sempre tem que lembrar que o verbo tem que estar no infinitivo, tá bom? Então eu coloquei aqui alguns verbos que são comumente utilizados em resumos ou em relatos de experiência. Descrever, apresentar, explicar, divulgar. Então a ideia é sempre você pensar assim: neste trabalho, o objetivo é descrever a situação vivenciada, apresentar os resultados obtidos com a simulação realizada na escola pública, explicar como os alunos se comportaram durante a apresentação das aulas, divulgar os resultados, coisas desse tipo, tá certo? Então vocês podem escolher da melhor maneira possível, né, os objetivos que vocês vão utilizar. Em relação ao aspecto teórico, é muito importante frisar que, em resumo, em geral, os autores não são citados. Por mais que você parta de um pressuposto teórico e que esse pressuposto não é seu, é de um outro autor, mesmo assim você não deve citar esse autor no seu resumo. A não ser que o local onde você vai apresentar o seu trabalho exija que se coloque o autor no resumo, tá certo? No caso dos encontros universitários, por exemplo, não há necessidade de utilizar esses autores, tá bom? Mas que aspecto teórico que você deve utilizar no seu resumo para a disciplina? São esses dois: as tecnologias digitais da informação e comunicação e a docência, tá certo? Então, aqui eu coloquei ainda a necessidade docente para o uso das tecnologias digitais. Então, trazer aí alguns elementos teóricos do instrucionismo, do construcionismo, da importância de se trabalhar com a tecnologia digital vinculada à docência nesse contexto, tá certo? Então, esses elementos é que vocês vão ter que trazer. Quando a gente fala de procedimentos metodológicos, a gente está falando do como você fez a experiência, tá certo? Então você precisa dizer para a gente qual é a situação, né, da experiência que você desenvolveu. Então eu coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, vocês trabalharam com uma aula interdisciplinar, não é isso? Então é importante você dizer que essa aula foi interdisciplinar, quais foram as áreas que estavam vinculadas a essa aula, né? A utilização das tecnologias digitais, quais eram, né? Quais tecnologias vocês utilizaram para a aula? Quais foram os alunos com os quais vocês trabalharam, né? De que escola, de que idade, quantos alunos, de que faixa etária, qual era mais ou menos a distribuição de gênero? Foi na disciplina Tecnodocência, né? Aqui no caso não foi em 2016.1, foi em 2016.2. Então vocês precisam
colocar isso no resumo também. E as nossas aulas não aconteciam às sextas-feiras, mas às quintas-feiras, né? No horário de 14 às 18 horas. Então, todos esses elementos aqui, eles precisam ser descritos e apresentados como procedimento metodológico dentro do seu resumo. Na sequência, você vai trabalhar com a descrição da experiência, né, propriamente dita. Geralmente é o tempo que a gente gasta mais, é aquilo que a gente faz com maior volume de informação, tá certo? Então você vai dizer o que você realizou, como você realizou, quais foram os resultados obtidos e, se você quiser, você pode separar essa experiência em fases. Então, se você fez a aplicação de uma aula e a sua aula tinha 3 etapas, você pode dizer que a sua experiência também teve 3 etapas. Mas, se você quiser contar a experiência como um todo, então, desde o planejamento, que você planejou a aula, depois você aplicou a aula e depois você teve que se reunir para poder escrever esse relato, isso também pode aparecer como um relato de experiência, tá certo? Mas o importante é você dizer esses elementos aqui. O que você fez, né? Se você for olhar só para a aula, então você descreve. No primeiro momento você fez isso, no segundo momento você fez aquilo, no terceiro momento você finalizou assim. Como você realizou cada etapa? Então, descrever mesmo o processo. Na primeira aula foi apresentado isso, os alunos realizaram essa atividade, foi dividido em grupo, foi trabalhado com o computador dessa forma, né? E no final você dizer que resultados foram obtidos. Então, os alunos aprenderam mais, aprenderam menos, foi possível observar essa aprendizagem dos alunos ou não? Como é que você, como professor, observou esse processo? Tá certo? Foi bom para o grupo? O grupo conseguiu trabalhar de forma interdisciplinar? Então, são questionamentos que você pode trazer para escrever e compor o seu resumo. E por fim, vem aí as considerações finais, que a gente não coloca como conclusão, certo? Por isso que eu coloquei entre aspas, né? Mas é como se fosse uma conclusão, mas no sentido assim de um fechamento desse trabalho. Por que a gente não coloca que é uma conclusão, né? Porque a conclusão, ela é uma coisa muito definitiva, é como se você não pudesse tirar nada daí, né, para fazer um outro trabalho. Na realidade, vocês fizeram, né, uma pequena experiência e a partir dessa pequena experiência vocês podem expandir para uma experiência maior, pensar numa especialização, no mestrado, no doutorado, e por isso fica mais interessante você colocar considerações finais, tá certo? Mas o que você vai escrever nas considerações finais? O que você aprendeu com isso, né? Então, o que foi interessante dessa experiência e o que é que você precisa melhorar. Né? Então, precisa ajustar aqui, ajustar ali. Você pode, inclusive, dizer assim, não que você precisa melhorar, mas aquilo que você precisa aprofundar em termos de estudo. Então, essa é uma coisa importante. E os elementos imprescindíveis, tá certo? Que, por incrível que pareça, né? Título e palavras-chave, a gente geralmente a palavra-chave nem tanto, mas título é o primeiro que aparece, né? Mas na realidade é o último a ser escrito. Então tem aqui o que eu estou chamando de a identificação do seu trabalho. Então depois que você escreveu o resumo, é que você tem condições de trazer o resumo do resumo, que é o título. Né? Então você vai colocar em poucas palavras a essência do seu trabalho. E as palavras-chave, elas são retiradas do título. Então é muito importante que você escreva o seu título para depois você puxar as palavras-chave. Ou tem gente que vai atrás das palavras-chave primeiro para daí montar o título, tá certo? Você pode escolher. O que importa é que esses elementos de identificação, eles venham por último, tá certo? Bom, basicamente, trabalhar com resumo é isso. Eu trouxe para vocês aqui, no próximo slide, um resumo, tá certo? Que foi apresentado nos encontros universitários, tá bom? Então, eu vou ler esse resumo com vocês, vou mostrar como é que se faz, né, em cada elemento que a gente colocou aqui anteriormente, para que vocês possam ter uma noção mais concreta do que vocês têm que fazer nessa atividade. Então tá aqui, olha, o título, apesar de ser o primeiro, como eu acabei de falar, ele foi o último a ser escrito. E aí você tem uma noção, ó, resolução de uma questão de geografia do Exame Nacional do Ensino Médio a partir da utilização das tecnologias digitais.
tá bom? Então a gente já sabe que a gente vai encontrar aqui nesse resumo alguns elementos da geografia, a questão do Enem, tá certo? E a utilização das tecnologias digitais. Então vamos ver como é que isso tudo está sendo trabalhado aqui nesse resumo. Então eu vou ler aqui devagarinho e vou dizer, ó, que objetivo, que metodologia, para que vocês possam ter uma noção melhor. Então deixa eu pegar aqui a caneta para já marcar qualquer coisa que seja necessária. Então tá aqui, ó. O presente trabalho tem por objetivo relatar a resolução de uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, na área de Geografia, realizado no curso de Extensão Tecnodocência da Universidade Federal do Ceará no semestre 2016.1. E bem até aqui, a gente pode dizer que a autora está apresentando o objetivo do trabalho, tá certo? Veja que ela colocou aqui no objetivo já alguns elementos de metodologia. Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema, né? Muito pelo contrário, traz um foco maior para o trabalho. Então aqui ela já está fazendo, ó, a questão do curso de extensão, né? Já está falando que foi no semestre 2016.1, tá bom? Então não tem nenhum problema você trazer isso dentro do objetivo. Bom, na sequência, então, a gente vai ter aí talvez um referencial teórico. Vamos ver. Trabalhou-se tecnologias digitais da informação e comunicação, TDICs, que têm sido destaque na atualidade pelo fato de estarem quase sempre inseridas no contexto do aluno e podem ser um diferencial em relação aos métodos tradicionais de ensino. Ok? Então, bem aqui, justamente, ela já está trazendo alguns elementos do referencial teórico. Você veja que não é muita coisa e nem pode ser, porque você tem um máximo de caracteres para escrever no resumo. E eu vou mostrar para vocês quantos vocês vão fazer para este trabalho, tá? Vamos ver na sequência. Para esta prática, buscou-se uma questão do Enem com a temática fontes de energia e, a partir disso, analisou-se os itens disponíveis de modo que os recursos utilizados possibilitassem a compreensão do que estava sendo destacado. A atividade foi realizada em 3 momentos principais. Então, aqui, nesse momento, ela já está trazendo os elementos metodológicos, tá certo? Então, ela já está descrevendo o que foi que ela fez, né, com maiores detalhes. Então, fez uma questão do Enem, a temática foi fontes de energia, né, e depois ela foi dizer que a atividade foi realizada em 3 momentos. Vamos ver, então, o primeiro momento. Isso aí já faz parte, então, do desenrolar, né, da parte metodológica com a descrição das atividades já. Então, inicialmente, utilizou-se a questão do Enem e procurou-se possíveis tecnologias que tratassem dos conteúdos nela presentes, como vídeos e sites extraídos da internet, e assim proporcionassem resolução para a indagação. Esse foi o primeiro momento. Então, já está descrevendo aí como foi a experiência, né? Na sequência, gravou-se uma videoaula com o passo a passo da resolução da atividade, fazendo-se uso das TDICs para posterior divulgação na internet. Esse é o segundo passo. Então, a gente tem aqui, ó, já está falando desse segundo momento. E aqui tem o terceiro, ó. Finalmente, a atividade foi realizada por meio de aula para alunos dos cursos de licenciatura da UFC. A aula se diferenciou por proporcionar a interação dos alunos para a resolução da questão. Além disso, notou-se que, com a utilização dos recursos, houve facilidade para concluir a atividade. Certo? Este momento também foi gravado e disponibilizado no YouTube, no canal da Tecnodocência, e intenciona a visualização por parte dos alunos do ensino médio que buscam aprovação no Enem. E aqui a gente termina a descrição da experiência, certo? A gente entraria agora para um outro momento, né, que seria aí os resultados obtidos, né, já enveredando para as considerações finais. Então vamos lá. Pode-se perceber que o uso das TDICs vinculadas à docência na área da geografia, apesar do contexto informacional atual, ainda é escasso ou pouco satisfatório, tá certo? Então, essa é um resultado, né? Uma conclusão que ela tira daí. Por outro lado, vê-se a possibilidade de caminhos promissores a serem enveredados a partir da produção de recursos digitais voltados para atender às necessidades factuais do docente em geografia, tá certo? E assim,
já traz assim algum pensamento de solução daquilo que pode ser feito mais para frente. Se ela quisesse enveredar, por exemplo, para a produção de recursos digitais na área de geografia, ela já teria alguns elementos que ela poderia trazer como base diante daquilo que ela experienciou nessa produção, digamos assim, da videoaula e da aula propriamente dita, tá certo? Então aqui a gente tem alguns elementos que se aproximam bastante daquilo que a gente discutiu anteriormente. Bem, aqui no final a gente tem a questão das palavras-chave. Então prestem bem atenção, porque essas palavras que estão aqui foram retiradas do título. Então a palavra geografia, que está aqui, ela foi tirada do título, tá lá, tá aqui, ó. Enem, né, também. Se quiser colocar na palavra-chave Exame Nacional do Ensino Médio, pode, não tem problema. É chamado de palavra-chave, mas você pode escrever frase-chave, né? E tecnologias digitais, que também está lá em cima, e a gente colocou aqui como palavras-chave. Poderia colocar mais? Poderia, mas no caso dos encontros universitários, você pode colocar só até 3 palavras-chave, tá certo? Mas se for um outro evento, fica tranquilo. Muito bem. Para que você possa resolver ou trazer o resumo de vocês, tá certo? A gente está pedindo que vocês acessem esse endereço aqui. Veja que os slides vão estar disponíveis para vocês. Desculpa aqui a falta de controle do mouse, certo? Mas esse endereço vai estar disponível para vocês pelo Facebook, dentro desses slides que vão estar também, né, o arquivo vai estar disponível. O formulário que vocês vão preencher tem mais ou menos essa carinha aqui, relato de experiência, e assim vocês podem inserir as coisas que nós estamos solicitando para vocês, né? Então vai ter o nome dos integrantes do grupo, o título, o corpo do resumo, palavras-chave. E tem alguns critérios que vocês precisam prestar atenção. Lembra então que esse é o endereço para preencher o formulário. Em termos de avaliação, desculpa, aqui está nota 2, né? Mas na realidade, o resumo, ele vem compor a nota 1 do trabalho, tá bom? Então aqui foi um erro. Aí a nota 1. Eu vou ajeitar os slides e encaminho para vocês, tá bom? Então o que que eu vou olhar, eu e o Robson, né? Vamos olhar aqui. Nós vamos ver o objetivo, a relação, né, que vocês trazem entre TEDIC e docência do ponto de vista teórico, a metodologia, ou seja, como é que vocês estão explicando os procedimentos que vocês fizeram para poder fazer o relato acontecer, a descrição da experiência, as considerações finais, né, que é aquele elemento, né, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer daqui para frente com esse material, a identificação, é isso mesmo, né, colocar o título, as palavras-chave bem direitinho, e tem um outro elemento importante que é vocês escreverem um texto entre 1.400 e 2.000 caracteres com espaço, tá bom? Fiquem atentos a isso aí. Cada elemento desse tem uma pontuação. Aí vocês vão ver que 0,2 é uma pontuação maior do que as demais e está vinculada à questão aí da metodologia. E a pontuação maior é a descrição da experiência, com 0,3. Então, para a gente, o que importa mais é você saber descrever essa metodologia e descrever de tal forma a experiência que a gente consiga entender o que vocês fizeram sem ter passado pela experiência que vocês vivenciaram. Lembre-se que a experiência que a gente está falando aqui é a experiência da simulação, tá certo? Do dia que vocês fizeram a aula acontecer com os alunos da escola pública. O resumo ele é feito em grupo, tá certo, gente? Então, mesmo quem não participou do processo, né, da aula, porque faltou no dia da simulação por um motivo ou por outro, pode desenvolver o resumo sem nenhum problema, né? Porque vocês estão vendo que o resumo não é só composto da experiência em si, mas tem a questão do referencial teórico, né? Tem a questão da identificação, tem a questão da leitura, porque quando uns escrevem, outros podem ajudar, né? Dizendo o que está bom e o que não está. Então, é para fazer em grupo, tá bom? E entregar no prazo que for estipulado para vocês posteriormente. Lembre-se, então, que essa atividade ela vai ter um ponto na totalização.
Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essa atividade, eu peço que vocês mandem as perguntas pelo Facebook ou esclareçam presencialmente em sala de aula. Eu e o Robson estaremos à disposição para ajudá-los no que for necessário para o bom desenvolvimento dessa atividade, tá bom? Então, agradeço aí a paciência de vocês, né, e bom trabalho.